Vazou a informação, Flamengo atrás de outro 9, saída antecipada e diretoria decide futuro de jogador? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem muita coisa para falar e eu já vou começar falando sobre a preparação do Flamengo para enfrentar o Santos, porque hoje, agora, às 9h30 da manhã, o time encerra suas atividades com foco no duelo do Campeonato Brasileiro e à tarde, às 4h30, o time viaja para a capital paulista e de lá segue para Santos, onde vai enfrentar a equipe santista na Vila Belmiro. Amanhã, às 20 horas pelo Brasileirão 14ª rodada. A novidade para esse jogo é que Pedro deve estar à disposição, deve ser relacionado pelo técnico Filipe Luís. Ele que ficou de fora por uma opção do técnico, foi cortado na partida contra o São Paulo. E ontem fez uma reunião com os companheiros, com os jogadores, às portas fechadas no Ninho do Urubu, sem a presença da comissão técnica, sem a presença da diretoria, apenas com os jogadores, para poder falar de toda essa situação que envolveu o jogador nos últimos dias. O fato dele não ter treinado bem, né, e o Filipe Luís ter exposto isso, deixou o Pedro incomodado, mas por outro lado ele também fez meia-culpa, admitiu que realmente treinou abaixo nos últimos dias, por conta, de acordo com o Pedro, do vazamento daqueles prints, de uma possível negociação por 15 milhões de euros, que o Flamengo estaria disposto a negociar o jogador, estaria querendo negociar o jogador, e esse fato, segundo Pedro, o abalou e por isso ele entregou abaixo dentro de campo, por isso ele não treinou à altura. Mas ele acha que o Filipe Luís pesou a mão na sua declaração lá na coletiva de imprensa depois do jogo contra o São Paulo. Dito isto, o jogador não pediu de fato desculpas, né, pela atitude, como o Filipe Luís tinha dito para ele fazer, mas houve essa conversa entre os atletas, ele falou, né, com os demais jogadores, os jogadores ouviram e, ao que tudo indica, ele será relacionado para esta partida contra o Santos. Há um clima entre Filipe Luís e Pedro? Então, o jogador não gostou de como o técnico se posicionou na coletiva, o técnico também não gostou da forma com que o Pedro se posicionou nos treinos e tá, de fato, uma situação delicada entre as partes, que precisa ser ajustado, mas ao que tudo indica, o Pedro vai estar à disposição porque ele fez uma publicação nas redes sociais ontem. Primeiro, ele conversou com os companheiros, depois treinou normalmente e à tarde ele fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre a situação, explicando o lado dele da história, dando a sua versão da história, reforçando o incômodo em relação ao que o Filipe Luís fez e no final ele dá a entender que ele estará disponível para o jogo de quarta, porque ele fala: o que importa é que tem Mengão quarta-feira e, enfim, dando a entender que ele vai estar nesse jogo. Vamos aguardar para saber realmente essa confirmação, se ele viaja ou não agora de tarde, né, mais tarde, para esta partida, mas a princípio sim, ele estará à disposição do técnico Filipe Luís, que vai montar uma equipe para tentar vencer o Santos e se manter na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou falar sobre o mercado da bola, porque a janela de transferências ela está aberta e quando a janela está aberta é sempre uma emoção e tanto. Sempre tem emoção, principalmente no Flamengo. É novela em negociação, é time vindo para tentar tirar jogador do Flamengo, Flamengo buscando atleta, tendo dificuldade, enfim, é sempre um espetáculo à parte as janelas de transferências do Flamengo. E mais uma vez, uma reviravolta. A situação do Matheus Gonçalves ela é a seguinte: o jogador estava acertado com o Cruzeiro, tudo certo entre as diretorias, o jogador já tinha aceitado, estava fazendo seu jogo de despedida pelo Sub-20, até que mudou tudo. Anteriormente, o Gabigol já tinha feito uma publicação nas redes sociais, falando para o jogador ir ser feliz na equipe mineira. E aí, enquanto o Matheus Gonçalves estava em campo pelo Sub-20, uma informação saiu que mudou tudo. Que informação foi essa? De que teria recuado a negociação e que o Flamengo estaria querendo manter o Matheus Gonçalves no elenco. O jogador foi perguntado ao final da partida a respeito da situação, sobre a não ida para o Cruzeiro depois que tudo já estava bem alinhado e bem definido, e ele foi pego de surpresa, porque ele falou o seguinte: eu não estava sabendo disso, estou sabendo agora pela senhora, a repórter, né?
Antes do jogo, o que foi me passado para mim e para o meu staff foi que o presidente BAP e Pedrinho já tinham um acerto. Então estou sabendo agora, já tinha a palavra deles, mas se o Flamengo não quer me vender e quer que eu fique aqui, eu vou trabalhar duro para conquistar meu espaço, que é o que eu sempre sonhei dentro do Flamengo. Como eu falo, estou aqui há 12 anos, feliz demais, muito grato. Então, se o Flamengo não quer me vender, eu vou trabalhar para conquistar meu espaço dentro de campo, porque tenho total capacidade de ajudar o Felipe Luiz e o Flamengo. Foi o que disse o Matheus Gonçalves, que foi pego de surpresa nessa reviravolta. Tava tudo certo, tudo acertado, o jogador entrou em campo sabendo que não era mais jogador do Flamengo, que estava para sair, estava tudo certo, e aí no final ele foi pego de surpresa, inclusive pela repórter, que deu essa notícia a ele, que a negociação não teria mais avançado. Vamos ver se vai ter a reviravolta da reviravolta, mas a princípio, Matheus Gonçalves permanece no Flamengo. E quem também permanece é o Wesley, pelo menos neste momento, porque chegou uma proposta, o Flamengo recebeu uma proposta oficial da Roma por Wesley de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em metas, e recusou. Entre o time italiano e representantes do lateral está tudo acertado, a base salarial, o tempo de contrato, mas o Flamengo recusou essa proposta oficial, a primeira, né, que o Flamengo recebeu pelo Wesley, e agora é ver se a Roma vai aumentar a proposta, se vai aumentar aí o valor para encaixar dentro daquilo que o Flamengo pretende negociar. Por enquanto, o Wesley segue no Flamengo e a proposta então foi recusada. Mas quem pode estar saindo é o Michael, porque o Flamengo recebeu uma proposta de empréstimo pelo Michael. A proposta é do Al-Ula da Arábia Saudita. O clube ofereceu 14 milhões de reais ao Flamengo pelo empréstimo do jogador e a equipe deseja que o jogador firme um contrato de 1 ano com opção de compra por mais 22,5 milhões de reais ao término do vínculo. O Flamengo avalia o cenário antes de dar uma resposta, mas o Michael, que já demonstrou interesse em sair, já demonstrou interesse em ser negociado, os representantes do jogador já sabem disso, o Flamengo também já sabe, e agora chegou essa proposta do mundo árabe para tentar tirar o jogador por empréstimo e depois uma possibilidade de compra daqui a 1 ano com mais 22,5 milhões de reais. Vocês acham que seria uma boa o Flamengo negociar o Michael por empréstimo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber o que vocês acham dessa situação. O Flamengo deve ou não emprestar o Michael com opção de compra daqui a 1 ano? Por 14 milhões de reais, vale a pena emprestar o jogador neste momento? E um jogador que pode sair já no final do contrato, mas que pode ter a saída antecipada, é o Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha. O Cruzeiro negocia um pré-contrato com o goleiro Matheus Cunha, e ele que tem o contrato até o final deste ano de 2025. O Flamengo não tem a intenção de renovar com o jogador, e o Cruzeiro, na verdade, procurou o jogador para ser reserva imediato do Cássio. O jogador chegaria após o fim do contrato e sem custos para a equipe mineira. Então o Cruzeiro tentando antecipar a saída, pelo menos já assinar um pré-contrato com o Matheus Cunha e garantir que ele chegue na equipe sem precisar pagar. Agora eu vou falar sobre a possibilidade de um novo atacante, de um novo camisa 9 para o Flamengo. Depois de toda a repercussão negativa em relação ao Pedro, a insatisfação do jogador, a insatisfação da diretoria, a insatisfação da torcida, do Felipe Luiz, depois de tudo isso, não se sabe se o Pedro permanece ou não no Flamengo. Ao que se circula no ambiente é que a situação não é das melhores, que o clima não é dos melhores e que o jogador estaria interessado em sair. E aí, com tudo isso, o Flamengo pode ir atrás de um novo atacante. A informação do João Van Boysen, o Flamengo estaria sondando, fazendo sondagens iniciais para contratar o Anderson Talisca. Buscando um atacante versátil para reforçar o elenco, o Flamengo teria demonstrado interesse na contratação do jogador, que atualmente está no Fenerbahçe da Turquia, tem 31 anos, tem contrato com o clube turco até junho de 2026, o que pode dificultar uma eventual contratação, já que o contrato dele ainda tem 1 ano e meio pela frente, tem valores altos de salário, enfim, isso pode atrapalhar uma tentativa de negociação. Mas na janela passada, lá em janeiro, saiu a informação de que o Flamengo estaria interessado. O Flamengo foi lá,
negou esse suposto interesse, depois de ter sido apontado como um possível destino para o Anderson Talisca antes dele fechar com a equipe da Turquia. O Flamengo negou naquelas circunstâncias. E agora volta a aparecer o nome do jogador. Talisca é um nome que agrada tanto ao técnico Felipe Luiz, segundo a informação, quanto à diretoria, que vê o jogador como uma peça importante para qualificar o setor ofensivo. Atualmente ele está avaliado em 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. Queria saber se vocês acham que o Flamengo deveria fazer esse investimento. Coloca aqui nos comentários também a sua opinião, se o Flamengo deveria ir atrás do Talisca, deveria tentar a contratação do jogador, tentar trazê-lo para compor o elenco do Flamengo, para elevar ainda mais o nível do setor ofensivo do Flamengo. Quero saber a sua opinião. Mas, mais uma vez, Talisca aparecendo, né? Na janela de transferências apareceu, da de janeiro, agora aparecendo de novo. O Pedro pode não permanecer, é muito provável, inclusive, que o Pedro não permaneça por conta desse clima todo. E o Flamengo agora interessado, ou pelo menos estaria interessado, de acordo com a informação, em conversar e em tentar contratar o atacante de 31 anos. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, porque é muito importante você dar um recado para o YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Então, curte, ajuda a gente, nos ajude dando like, você não paga nada por isso, é muito simples, é só você ir aí no botãozinho e curtir e deixar, então, o like aqui pra gente. Também te peço para você compartilhar com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo. O Flamengo viaja hoje, vai enfrentar o Santos e a gente, claro, vai acompanhar e fazer essa mega cobertura para vocês. Estou terminando de gravar aqui, vou pegar o carro, estou partindo para Santos para mais uma cobertura do Mengão. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.